Certa vez, já fazem aí alguns anos, eu estava com soluço, mas o problema é que o soluço não passava, já estava, sei lá, o dia inteiro com soluço. Depois de muitas horas, muito tempo já me incomodando aquele soluço, já estava ficando até, sei lá, dolorido, aquele mal-estar. E à noite, então, com alguns amigos, nós resolvemos ir a um culto. Fomos assim a este culto numa igreja próxima ali. A certa altura, o pastor que estava celebrando aquele culto pediu que as pessoas, que estavam presentes fizessem pequenos grupos, rodas de oração. E nós sabemos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. E eu lembro que compartilhei com Deus aquele soluço que já estava me incomodando e que, se fosse da vontade dele, ele tirasse esse soluço de mim. Aquele foi o milagre mais instantâneo que eu já experimentei. Assim que eu acabei de formular o pedido, o soluço passou, antes mesmo de terminar toda a minha oração. Diante de um relato desses que eu acabei aqui de compartilhar, você pode questionar, mas Deus se importa mesmo com coisas tão pequenas, tão simples? Dá para considerar a cura de um soluço prolongado como um milagre de Deus? Bom, a única coisa que eu posso responder para você é que eu experimentei isso a certa altura da minha vida. Na Bíblia tem também um episódio em que Jesus ele curou uma mulher que estava com uma febre alta. Então eu convido você a juntos darmos uma olhada em como Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre. Seja bem-vindo a essa nossa série, Os Milagres de Jesus. Talvez você, não sei, as pessoas quando pensam em milagres de Jesus sempre vem à mente coisas grandiosas, espetaculares. Mas como já temos repetido aqui, para quem crê em Deus, tudo é um milagre. Afinal de contas, o primeiro verso da Bíblia relata o maior dos milagres. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Para quem sabe que Deus é o autor de tudo, nenhum milagre é grande ou difícil demais de se acreditar. Dentro deste grande mundo criado de Deus, existe o ser humano, um ser criado de uma forma, de um jeito especial. Tanto que ele, Deus, se importa com algumas coisas que nós, talvez, até consideremos banais. Mas tem uma coisa que nós sempre precisamos nos lembrar. Deus é Deus independentemente de nós. Deus, ele não é Deus porque ele faz aquilo que nós gostaríamos ou aquilo que nós pedimos. Ele é Deus também porque nem sempre ele age da forma como nós gostaríamos. Essa é a diferença entre crer em Deus ou crer numa simples ideia, numa coisa que nós projetamos como Deus. Vamos dar uma olhada aqui numa situação bem comum na vida de praticamente todas as pessoas. Pergunto, você já teve febre? Febre é uma coisa ruim. Geralmente a febre ela pode surgir como sintoma de algum outro problema, mas fato é que ela nos deixa prostrados, desmotivados, desanimados. Parece muitas vezes uma coisa simples, mas é capaz de nos tirar de circulação. Talvez por ser uma coisa tão comum, curar alguém de uma febre não chame assim tanta atenção. Mas Jesus, que acalmou tempestades, multiplicou alimentos, transformou água em vinho, fez paralítico andar, expulsou demônios, ele deu também atenção a uma mulher que estava com febre. No contexto aqui, depois que Jesus liberta um homem que estava possuído por um demônio, Jesus segue com alguns dos seus discípulos para a casa de Simão. Simão, também conhecido por Pedro. Como eles vinham da sinagoga, isso provavelmente então era num sábado, eles talvez planejassem descansar, fazer uma refeição ali na casa de Simão. Vejamos o relato conforme nos conta Lucas. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Este texto é explorado por muita gente, preferencialmente para discutir, falar, que Pedro, então, se ele tinha uma sogra, ele era casado e tal. Mas como para nós aqui isso não é nada anormal, qual o problema de Pedro ter sido casado? Vamos focar então a questão aqui, que é a questão da nossa série, que são os milagres de Jesus. Numa época em que não existiam remédios,
todos os recursos médicos que nós conhecemos hoje, talvez este milagre de Jesus chamasse mais atenção do que hoje em dia. Atualmente, a maioria de nós talvez sequer lembraria de orar a Deus para curar de uma febre, a menos que seja algo realmente constante, sintoma de algo mais grave. Muitos de nós já têm aí uma mini farmácia na bolsa, em casa, em algum lugar. E que fique claro, nada contra os avanços médicos, muito pelo contrário. Considero-os como uma verdadeira bênção e que são possíveis também graças aos milagres e à intervenção de Deus. Porém, quando nós voltamos aí 2000 anos no tempo, os recursos eram bem precários. O relato de Lucas, que aliás era na configuração da época um médico, o que esse médico então que observa isso acontecer, ele está nos dizendo que Jesus repreende a febre e ela imediatamente deixa a mulher. Essa mulher logo se recupera também a sua disposição, junta forças, se mistura aos convidados e logo começa a servi-los. Assim como Jesus, ele demonstrava o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania sobre as forças da natureza, ele também fazia sobre as enfermidades e tudo o que significa algum tipo de risco de vida à saúde das pessoas. Bastava uma palavra, um gesto de Jesus para que a enfermidade fosse embora. E sempre que isso acontecia, as pessoas ficavam admiradas, maravilhadas diante desse testemunho. Um testemunho que mais uma vez revelava que ali estava Jesus, o Messias. Interessante que Jesus jamais permitiu que o transformassem num curandeiro. Ele conhecia bem o seu propósito maior. Diante de Jesus e dos seus milagres, mais do que um profeta, um mágico ou um curandeiro, as pessoas elas se viam diante da manifestação concreta do reino de Deus. Onde o reino de Deus se manifesta, onde o reino de Deus chega, a morte, a doença e todos os efeitos da queda simplesmente têm que recuar. É isso que nós vemos também em casos de soluços, febres ou gripes, tormentas, tragédias e morte. Deus, em Jesus Cristo, está restaurando todas as coisas. Ele é o Messias, aquele que traz o reino de Deus. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.